Fala turma, muito bom dia. Vamos iniciar mais um Café com Caioba e hoje em específico, né, final de semana, é um episódio só de Café com Caioba, onde a gente fala somente dos jogos do Brasileirão. Hoje nós temos Fluminense Sport, Corinthians Internacional, Ceará e Vitória, Bahia e Botafogo. E no domingo nós vamos ver aqui o que nos reserva também. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal para fortalecer o Caioba aqui, que está sempre trazendo aqui o máximo de conteúdo e informações que possa te ajudar, não só como bilhete, mas como experiência, né, uma forma de analisar o mercado, que você possa se tornar mais lucrativo. Então vamos pra cima, comenta aí também se você gosta desse modelo, né? De segunda a sexta falando de todos os jogos no mundo, na Europa, onde for, e no final de semana falando do que mais chama a atenção, né? Que é aqui no Brasil, Brasileirão Série A, sábado e domingo. Fluminense Sport. O Sport começou bem mal, cara. O Sport tem total de 0 vitórias, 2 empates e 4 derrotas desse início de campeonato brasileiro, bem ruim. O Fluminense deu uma melhorada, deu uma guinada, né, com o trabalho aí do Renato Gaúcho. São 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, são 6 gols marcados e 6 gols sofridos. Como visitante, os últimos jogos do Sport, que a gente pode filtrar aqui, o Sport perdeu pro Vitória, venceu o Retrô de 3-2, empatou com o São Paulo, perdeu pro Vasco e perdeu pro Corinthians, ou seja, já saiu 3 vezes de Recife, né, aqui no Brasileirão, trouxe só um ponto para cada de 9 disputados. Empatou com o São Paulo, perdeu pro Vasco e perdeu pro Corinthians. Em casa, o Fluminense venceu o Bragantino, venceu aqui na Sul-Americana um adversário bem acessível, venceu o Santos, empatou com o Vitória e venceu a Aparecidense, tendo dificuldade para vencer a Aparecidense, mas eu vou dar um crédito ao Fluminense porque todos os times grandes tiveram essa dificuldade para vencer os times menores aí nessa fase da Copa do Brasil, né, nos últimos dias. Agora vamos pegar aqui o histórico entre eles. Ó, o Fluminense venceu 1, 2, 3, 4, 5 jogos com vitórias do Fluminense, o Sport venceu 1, 2, 3 e totalizando aí 2 empates. No Rio de Janeiro, o Fluminense venceu 1, 2, 3 jogos. 3 jogos no Rio e o Sport não venceu nenhum no Rio aí nos últimos 10 jogos, tá? Cara, o que é que eu gosto aqui? Pela fase do Sport, eu gosto de pensar aqui em trabalhar a favor do Fluminense. Um empate anula o Fluminense aqui pra gente fazer uma duplinha ou uma tripla, qualquer coisa me agrada. Eu acredito que o Fluminense não perca esse jogo. O Fluminense para marcar um golzinho nessa partida aqui também me agrada bastante, tá? Vou marcar aqui como back favorito, porque o Fluminense é favorito para esse jogo. E pela fase que o Sport tá, eu acredito que o Fluminense não perca esse jogo em casa. Então, acredito também que possamos trabalhar esse back Fluminense ao vivo. Eu não gosto de sair no pré-live em apostas para vencer no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato bem difícil. Se o Sport chegar lá no Maracanã e vencer o Fluminense, para mim é um resultado normal. Acontece, não tem nada de que zebra. Não, é normal. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Mas eu acredito que nesse jogo aqui em específico, o Fluminense não perca. Então acredita aí no empate no gol do Fluminense. Acredito que o Fluminense marcar um golzinho e busco aí um áudio maior no ao vivo. Está a favor do Fluminense, beleza? Corinthians Internacional, que jogo, hein, velho? Aqui é um jogão. O Internacional vem fazendo uma boa temporada com o Roger Machado. No Campeonato Brasileiro em específico, são 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Marcou 8 gols e sofreu apenas 4, ou seja, marca 2 vezes mais do que sofre, né? O Corinthians venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 10 e fez 6, né? Tomou uma goleada aí do Flamengo no último jogo, vai ter que dar uma resposta. Venceu agora o Novo Horizontino já na estreia do Dorival Júnior, né? Então vamos ver. Os últimos jogos que o Internacional fez fora de casa não venceu nenhum, também não perdeu. Empatou com o Flamengo, empatou com o Bahia, empatou com Fortaleza e empatou com o Grêmio. Tem uma dificuldade para vencer fora de casa, mas todos os jogos aqui foram bem complicados. Jogar no Maracanã e trazer um empate não é um resultado ruim. Jogar na Fonte Nova hoje contra essa equipe do Bahia, que vem muito bem pela Libertadores, não foi um resultado ruim. Contra o Fortaleza também não foi um resultado ruim. Poderia ser melhor porque o Fortaleza não vive uma das melhores fases, né, nos últimos jogos. Mas empatar contra o Grêmio também não é um resultado ruim. Então eu dou peso e medida aqui, que não são resultados ruins aqui conquistados pelo Internacional, apesar de não conseguir vencer. O Corinthians em casa perdeu por Huracan na Sul-Americana, não tá dando esse valor todo a Sul-Americana ao Corinthians, né? Venceu o Vasco de 3-0, aí perdeu pro Fluminense 2-0, venceu o Sport e venceu o Racing Montevidéu com 1 a menos desde o primeiro tempo. Então, resultado aqui muito interessante esse do Corinthians, ou seja, não empata, mas nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos confrontos diretos a gente tem aqui uma cara de empate, né? 0-0, 1-1, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-1, 1-0, 2-2. Bastante 2-2, hein? Vale aqui a gente jogar um placar correto, 2-2 aqui, só pra fezinha, né? Porque tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 2-2 nos últimos 10 jogos, né? 50% dos jogos, né? A gente pega uma oddzinha, joga um troquinho do pão aí pra sonhar. Quem sabe aí, né? Eu acredito que seja até uma boa possibilidade. Filtrando aqui mais informações sobre o Corinthians, venceu 70% dos jogos em casa nos últimos 10 jogos, o Internacional venceu 40% dos jogos como visitante, o Corinthians sai na frente do placar com frequência, saiu na frente do placar em 6 dos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 dos últimos 10 e sofreu gol somente na metade desses jogos. O Internacional marca com frequência muito forte como visitante também, não sofre tantos, na verdade sofre até mais do que o Corinthians, né? Nos últimos 10 jogos sofreu em 6 e ambos marcam do Internacional bateu com uma maior frequência do que o do Corinthians.
90% dos jogos do Internacional como visitante, 80% dos jogos do Corinthians como mandante, o over 1,5. Cara, eu acredito nesse over 1,5, tá? Estreia do Dorival em casa, o Corinthians precisa mostrar um resultado. Se a gente pegar o Internacional e marca e sofre com frequência fora de casa, o Corinthians também tem marcado e sofrido com frequência. Eu acredito que esse jogo aqui, o mais sensato, né? O mais interessante é a gente trabalhar aqui o mercado de gols, ó. Mais de 1,5 nos últimos 8, mais de 1,5 gols nos últimos 9. Então acredito aí nessa linha aí pra gente trabalhar e buscar 2 gols nessa partida. A gente tem aqui agora um confronto bem difícil aqui no Nordeste, né? Que é Ceará e Vitória. O Ceará começou bem essa fase, né? Esse início aí do Campeonato Brasileiro. São 6 jogos em casa, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Para um time que veio da Série B. Já até pegou o G4 nesse início, né? Tá fazendo um bom campeonato. O Vitória só venceu 1, empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos jogos como visitante, o Vitória fora de casa não perde tanto, mas também não vence. Empatou com o Motoclube. Perdeu para o Juventude na estreia do Campeonato Brasileiro, empatou com o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, empatou com o Atlético Mineiro, um bom resultado, e empatou com o Fluminense, um bom resultado. O Ceará venceu o Juazeirense na Copa do Nordeste, empatou com o Fortaleza, venceu o Grêmio, venceu o Vasco, empatou com o São Paulo e perdeu com o Palmeiras. Vem uma sequência muito boa dentro de casa, salvo engano, tinha mais de 20 jogos sem perder em casa, com exceção desse jogo aqui contra o Palmeiras, que foi na Copa do Brasil, mas sempre marca, mesmo empatando, tem marcado gols, e eu gosto de trabalhar aqui, velho, o Gol Pro, né, o Ceará para marcar um golzinho no Vitória, me agrada. O Vitória que tem uma defesa um pouco vazada nos últimos jogos, fora de casa, sofreu do Fluminense, sofreu 2 do Atlético Mineiro, aí não sofreu do Defensa e Justiça, mas sofreu 2 do Juventude e sofreu do Motoclube. Então, o Ceará para marcar um golzinho me agrada. O over 1,5 aqui também me agrada, que bateu em 80% dos jogos do Ceará e em 70% dos jogos do Vitória. O Ceará aí, ó, nos últimos 10 jogos, marcou em 9 de 10, o Vitória marcou em 7 de 10, o Vitória sofreu em 6 de 10 e o Ceará sofreu em 6 de 10. A gente não olhou o confronto direto, vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Acabei pulando essa etapa, ó. Últimos jogos. O Ceará venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dos últimos 10 o Ceará venceu, hein? O over 1,5 bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gosto desse over 1,5. E o Ceará, eu acredito aí, né, que marque pelo menos um desses 2 gols que a gente vai buscar. Porque o Ceará, nos últimos jogos contra o Vitória, tem complicado a vida do Vitória. Bahia e Botafogo, um jogo que muito provavelmente estarei presente na Arena Fonte Nova nessa noite de sábado. Já clica aqui no link da descrição se você não me segue no Instagram. E vai lá, eu tenho acesso a um camarote na Fonte Nova. Eu tô sempre lá acompanhando jogos, trazendo o máximo aí de conteúdo, né, pra vocês conhecerem a experiência de acompanhar um jogo na Fonte Nova. Esse Bahia, né, que é uma safra do Grupo City e tem feito boas temporadas. Então, se você quer conhecer a Fonte Nova de longe, né, já clica aí, me segue lá no Instagram para poder acompanhar esse jogo, né, e os detalhes do jogo, né, eu consiga compartilhar lá nos meus stories. Cara, se liga só, Botafogo vem uma sequência muito ruim fora de casa, esse Botafogo de Paiva, empatou com o Palmeiras, não é um resultado ruim, mas aí perdeu da Universidade do Chile, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Atlético Mineiro e perdeu pro Estudiantes, todos eles pelo placar mínimo, não sofre tantos gols assim, mas tem sofrido bastante. O Bahia em casa não perde, vem muito bem aí. Venceu ou empatou com o Corinthians, empatou com o Internacional, empatou com o Mirassol, venceu o Ceará e venceu o Atlético Nacional de Medellín. Não tem marcado tantos gols assim, tem sofrido com a frequência, porque sofreu do Corinthians, sofreu do Internacional, sofreu do Mirassol, só não sofreu aqui do Ceará e não sofreu também do Atlético Nacional. Não marca tantos gols assim, marcou somente 1 gol em quase todos os jogos. Mas nos últimos jogos aqui o Bahia venceu 1, 2, 3, 4, 5 de 10, o Botafogo venceu 1, 2, 3 de 10 e tivemos aí, né, 2 empates. 3-2, 2-0, 2-1, 1-0, 2-1, 3-0, 2-1, 1-1, 1-0 e 0-0. Os últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos o Bahia não perdeu em 4 para o Botafogo. E eu, pelo conhecimento que eu tenho sobre essa equipe do Bahia, eu gosto de buscar aqui esse empate anula a favor do Bahia. Acredito que o Bahia não perca esse jogo para o Botafogo, perdão. Tá? O Botafogo não vem numa fase tão boa assim como visitante. É o retorno de Paiva, que foi o primeiro clube brasileiro aqui, salvo engano, né? Informação que eu tenho, que foi o primeiro clube brasileiro dele, foi treinar pro Bahia, né? E agora ele tá no Botafogo. Esse time de Rogério Ceni é muito difícil vencer o time de Rogério Ceni aqui na Fonte Nova. E eu acredito aí que o Bahia não perca esse jogo, porque minha fase é espetacular. Então eu vou buscar aqui esse Bahia empate anula. O mercado de escanteios a favor do Bahia me agrada, né? Mas eu vou deixar isso aí lá pro grupo gratuito. Se você não tá no grupo gratuito, já acessa aqui o link da descrição e corre lá pro grupo gratuito, beleza? No domingão, a gente tem aqui Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo. Começando pelo jogo do Vasco e Palmeiras. O favorito aqui é o Palmeiras, e para mim essa odd de 1,70 é uma odd justa, tá? O Palmeiras realmente é favorito, mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras começou o campeonato. Cara, o Palmeiras pode fazer o início de ano que for, né? Não começou muito bem o ano, lá no Paulista. Mas quando chega no Brasileirão, esses caras são embaçados demais. São 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco são 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fora de casa, o Palmeiras. Olha essa sequência do Palmeiras como visitante, meu amigo. Venceu o Sporting Cristal, venceu o Sport Recife, venceu o Internacional, tirando o cabaço do Internacional, que vem na sequência invicta. Venceu o Fortaleza, venceu o Bolívar na altitude.
venceu o Ceará, lá que vinha na sequência também, tirando o cabaço do Ceará que vinha sem perder também. Aí o Vasco, ó, venceu o Santos, venceu a Academia Cor do Cabelo, venceu o Sport Recife, empatou com o Flamengo e empatou com o Lanús. Vasco também dentro de casa, ó, uma campanha excelente. No confronto direto entre as duas equipes, o Palmeiras venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 10 e o Vasco não venceu nenhum. Cara, isso aqui fica claro pra mim que eu vou buscar um empate anula a favor do Palmeiras e o Palmeiras para marcar um golzinho nessa partida. O Palmeiras, o nível técnico aqui, me perdoe se tem algum vascaíno aí, não é do coração, mas é minha análise, o nível técnico pra mim aqui é totalmente discrepante. O Palmeiras é um elenco muito acima do que esse elenco do Vasco, o Vasco costuma sofrer muitos gols, beleza? Grêmio e Santos, um jogo bem difícil aqui, de duas equipes que não vêm tão bem assim, os dois na zona de rebaixamento, duas equipes aí do eixo, né, que costumam brigar aqui em cima. O Santos aí, desse jeito, eu acho que vai brigar contra esse rebaixamento até o fim da competição. O Santos, nos últimos jogos que fez como visitante, não só venceu um contra o Coritiba em um amistoso, aí perdeu pro Corinthians no Campeonato Paulista, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense e perdeu pro São Paulo. O Grêmio em casa venceu o Atlético Mineiro, venceu o Atlético Grau na Sul-Americana, perdeu pro Flamengo e empatou com o Internacional, até que não é tão ruim assim. Eu quero buscar gols aqui, tá? Antes da gente passar para a próxima fase, eu já vou dizer que eu quero buscar gols. Eu já vou mostrar aqui que é interessante esse jogo aqui para o mercado de gols. 1, 2, 3, 4. Ó, over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 10 com over 1,5 pelo menos. Vamos ver ambas marcam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 10. Cara, esse jogo aqui me agrada bastante para over 1,5 e ambas marcas. Vou te mostrar por quê. O Santos marcou em 80% dos jogos como visitante, sofreu em 80% dos jogos como visitante, ou seja, na mesma frequência que marca, sofre. O Grêmio sofreu em 60% dos jogos como mandante e marcou em 80% desses jogos. O Grêmio tem uma média de 2,2 gols marcados e sofre quase um gol por jogo, chegando a uma média aqui de mais de 3 gols por jogo, né? E o Santos marca mais que um e sofre mais que um. O over 1,5 bateu em 100% dos jogos do Grêmio e em 80% dos jogos do Santos. Eu acredito nesse jogo aqui para pelo menos 2 gols, tá? O over 1,5 e o ambas marcam me agrada nessa aula de 2, porque o Santos tem um ataque interessante com o Guilherme, com o Soteldo, com o Tiquinho Soares, costuma fazer gols, mas a defesa é muito frágil. E o Grêmio não vive os seus melhores momentos, né? Mas tem sofrido bastante. E o over 1,5 tem batido com constância, tem marcado seus gols aí pela média que a gente puxou. Eu acredito que seja um jogo interessante pra gente trabalhar aí over 1,5 e ambas as equipes marcam, beleza? Cruzeiro e Flamengo, aqui é um jogo bem difícil também, né? Flamengo favorito, a odd tá bem colocada. O Flamengo começou o campeonato com 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhum. São 15 gols marcados pela equipe do Flamengo e apenas 2 gols sofridos, né? O Cruzeiro começou o campeonato com 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou um gol a mais do que sofreu, né? Flamengo como visitante venceu o Tátira, venceu o Vitória, venceu o Grêmio, empatou com o Vasco, empatou com a LDU e venceu o Botafogo da Paraíba por apenas 1-0 ontem. E o Cruzeiro até que deu uma melhorada, venceu o Mirassol em casa, perdeu por Mutschke, né, que foi terrível, meteu 3 no Bahia, 1 no Vasco e 2-0 no Cruzeiro. Nos últimos confrontos diretos, o Flamengo venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 10. O Cruzeiro só venceu um joguinho, tá? Dos últimos 10. O over 1,5 bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10. E eu acredito que esse jogo aqui seja um jogo muito interessante para te buscar o over 1,5, tá? E o Flamengo para marcar pelo menos um golzinho. Por quê? O Cruzeiro marcou em 90% dos jogos em casa, sofreu em 60% dos jogos em casa. O Flamengo marcou em 70% dos jogos fora, só que o Flamengo não sofre tanto assim. O over 1,5 bateu em 80% dos jogos do Cruzeiro, em 40% dos jogos do Flamengo. Cara, esse Flamengo não sofre tantos gols, que é isso. Eu ia buscar esse over 1,5, mas eu vou deixar para buscar esse over 1,5 ao vivo. Caso o Flamengo saia na frente e o Cruzeiro fique se lançando, dando espaço para o Flamengo fazer mais um. Eu acredito muito mais aqui em gols do Flamengo do que em gols do Cruzeiro, mas eu marco aqui para o Flamengo marcar pelo menos um golzinho e quem sabe a gente buscar esse over 1,5 ao vivo. Deixa eu ver se na segunda-feira tem jogos do Brasileirão. Tem Bragantino e Mirassol pra gente fechar a rodada. E Juventude e Atlético Mineiro, né? Eu vou deixar, na verdade, esses jogos aqui, porque a gente vai apostar nos jogos do final de semana. Deixa esses jogos aqui pra gente tratar no Café com Caioba da segunda-feira, beleza? Então, fica ligadinho aí que na segunda-feira tem Café com Caioba. Eu espero ter ajudado vocês aí, né? Nessa análise aí do final de semana, de sábado e domingo do Brasileirão, beleza? Então, tamo junto. Muito obrigado pela companhia e que Deus nos abençoe aí em mais um final de semana de rodada cheia do Brasileirão.